O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, disse que a oposição tentou desqualificar o depoimento de Walter Delgatti Neto. Segundo foi dito pelos senhores representantes da oposição, que foi ouvido pelo ex-presidente da República. Mais do que ouvido pelo ex-presidente da República, foi levado pelo ex-presidente da República para ser ouvido no Ministério da Defesa e atentar contra o Estado Democrático de Direito. A acusação, a tentativa de desqualificar que ocorreu dessa tarde no depoente, da parte da oposição, é vergonhosa e só deixa patente o desespero que a oposição teve com as revelações de hoje. Acima e a despeito de tudo, não existe nenhuma revelação de crime que não ocorra com alguém que tenha participado dele. Relatora da CPI dos atos golpistas, a senadora Elisiane Gama, falou no intervalo da CPMI sobre a possibilidade de indiciamento de Bolsonaro. Vamos ouvir um trecho. Hoje os elementos apresentados a esta comissão nos dão fortes condições de, ao final, termos o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro. Nós precisamos compatibilizar com as quebras que nós estamos defendendo que ocorra. Dentre elas, a quebra de sigilos, eu diria, de relatórios do COAF, que são os RIFs, e também essas quebras telemáticas. Esses dados que chegarão até nós, em sendo confirmadas as informações de hoje, não há dúvida nenhuma que partiremos aí para esses indiciamentos. Carla, só até para situar o pessoal que está acompanhando a gente, o Walter ele falou, né, pelos cotovelos, né, durante a manhã, né, teve embate com o Moro, né, teve várias cenas de novela naquele momento, assim. E na parte da tarde, que concentrou os questionamentos da oposição, ou seja, da ala bolsonarista, ele preferiu utilizar-se do direito, né, concedido pelo Supremo Tribunal Federal, dele ficar calado e não produzir prova contra si mesmo. E aí a oposição ficou muito brava, né, teve todo dedo no olho e gritaria. Mas o interessante é que tanto o Randolfo quanto o Elisiane, né, eles estão falando de Delgatti, mas na verdade estão falando de Bolsonaro. Né? Ou seja, estão tratando o depoimento de Delgatti, mas estão pensando e focando em Bolsonaro. Bolsonaro continua sendo o grande prêmio da CPMI? Sim, e na verdade, Sakamoto, eu acho que o objeto principal, porque se a gente for olhar o centro da CPI é o quê, né? Discutir a invasão dos prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro e buscar uma responsabilização em relação a isso. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele vinha em 2022, durante o processo eleitoral, hoje, com o depoimento desse hacker, mostra um pouco do que foi, né, o trabalho de tentar descredibilizar o processo eleitoral e as urnas eletrônicas, e que isso, a gente teve o ápice no 8 de janeiro. Então, eu acho que é quase que inevitável o Bolsonaro, a CPI caminhar para o Bolsonaro, né? Porque a origem dela é apurar um ato e a sua responsabilização. E a sua responsabilização está muito ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que fez esse questionamento do processo eleitoral de forma sistemática durante a campanha do ano passado, né? E aí mostra o depoimento de hoje, aí quando a senadora Elisiane coloca a gravidade, porque mostrava esse modus operandi de Bolsonaro usando instrumentos possíveis, né? Envolvendo o Ministério da Defesa, envolvendo militares, envolvendo todo... A gente lembra, né? O general Paulo Sérgio, ele ia ao TSE, enfim, tinha aquelas trocas de ofícios eternas com o Fachin, depois com Alexandre de Moraes, a relação até que melhorou um pouquinho, mas mesmo assim era uma relação, os militares muito expostos ali, né, realmente participando dessa novela do questionamento das urnas eletrônicas. Eu acho que é natural que a CPI caminhe para o nome de Bolsonaro, e aí também a gente tem o Major Cid, o Tenente-Coronel Mauro Cid, desculpa, não é Major, também todas as revelações dos patrimônios, e é um enredo que Bolsonaro é, com certeza, o personagem principal, o personagem central. Heloísa, pegando o gancho, né, antes de me despedir de você, mas pegando o gancho deixado pela Carla, a questão dos militares, né? Nunca na história desse país se viu, desde a redemocratização,
tantos militares envolvidos em tantos esquemas próximos de Bolsonaro. Nos esquemas das joias, né, nos esquemas de cartão de vacina, em esquemas de compra de vacina, esquemas de ataque às urnas eletrônicas, né? Qual que é a chance no final? E o ministro Alexandre de Moraes disse que os crimes, esses crimes contra a democracia, eram crimes que seriam julgados no Supremo Tribunal Federal. Você acha que isso pode gerar algum atrito no final das contas? Porque uma coisa é pegar um ou dois, mas a outra é vir uma leva de coronel, general, almirante, né? Você acha que isso pode gerar algum atrito entre o STF e as Forças Armadas? Eu acho que é sensacional, né, a informação trazida pela Carla, de que, num primeiro momento, né, repercute bastante, né, com preocupação no Ministério da Defesa esse depoimento, e, de fato, a gente tem pessoas próximas a Bolsonaro das Forças Armadas agora talvez sendo, né, expostas como, de fato, tenente-coronel e também general Cid, né, nesse assunto todo das joias, mas eu acredito que, para além, né, de um eventual envolvimento individual que você tenha de membros das Forças Armadas, o que precisa ficar muito claro para que sejam adotadas medidas para que isso nunca mais aconteça, precisa ficar claro o envolvimento institucional das Forças Armadas nessa tentativa de golpe, nesses crimes que estão sendo investigados. A gente tem alta patente das Forças Armadas, a gente tem uma atuação bastante questionável das Forças Armadas em relação às urnas eletrônicas, a elaboração de relatórios paralelos. Depois das eleições, as Forças Armadas emitiram uma nota que não poderiam atestar que houve nenhuma violação às urnas, mas que também não poderiam atestar que não houve violação às urnas, né? Então, um discurso e uma postura institucional das Forças Armadas que colocaram lenha na fogueira do golpismo, né? E isso precisa ficar muito evidente e ser apurado, e todas as reformas legais, institucionais, constitucionais possíveis precisam ser feitas para que isso não mais aconteça. Um dos enredos desse possível golpe, inclusive, sugeria que haveria uma intervenção de Forças Armadas no Tribunal Superior Eleitoral, ou de que, a partir de uma garantia de lei e ordem, em razão dos tumultos do 8 de janeiro, se fragilizaria o governo recém-empossado. Então, as Forças Armadas são uma peça central nessa articulação. A gente precisa, de fato, entender se o líder, a cabeça, a inteligência por trás de tudo isso era Jair Bolsonaro, ou se a gente está falando de um compartilhamento, talvez, de estratégias que envolvam outras pessoas. A gente espera que o Supremo Tribunal Federal tenha condições de fazer essa investigação, que não receba tweets ameaçadores de generais sobre os julgamentos que o tribunal faz, como infelizmente a gente já acompanhou nos últimos anos, para que a gente possa eliminar qualquer possibilidade de que isso aconteça novamente. Eu não estou preparada para passar por uma tentativa de golpe de novo, Sakamoto, e acho que grande parte dos brasileiros prefere, de fato, ter eleições livres, justas, tranquilas e uma alternância de poder regular no país.